no canal, fortalece, comenta, compartilha. Vamos ao direito à informação. Manda bala, manda ver. Se inscreva no canal. Ei, volta aí. Se inscreva, comenta, compartilha e vamos somar. Exatamente, a união faz a força, como também faz a diferença. Vamos à temática do dia. Vamos aí. Sobre poliamorismo. 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 Um novo, velho modelo de família. Com recado que para a sociedade. Abre os olhos e vamos entender. Abre agora. Escute acerca do surgimento do poliamorismo. Vamos a um conceito básico que vai querer dizer, que vai afirmar, que significa vários unidos pela palavra do amor. Surge aí uma nova, qual seja o poliamor e suas derivadas, o poliamorismo, ou poliamorista, tanto o homem como a mulher. Esta é uma designação coloquial que vai nos direcionar àqueles que vivem com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, no mesmo teto ou não, separadas de casas ou não, ou no mesmo terreno ou não. Hoje temos famílias conviventes. Muitas vezes o ex mora no mesmo terreno e convive com os filhos no primeiro relacionamento, outros dividem o próprio terreno e assim vice-versa. Dentro de uma razoabilidade, de uma proporcionalidade, de um convívio que eles vão se adequar ali. Entretanto, nobres senhores, o poliamorismo é uma forma de vida conjugal diferenciada e já vivida em algumas partes do globo. Infelizmente, para a parcela da sociedade moralista e preconceituosa, apenas mais um modelo de convivência imoral que desvirtua o tradicional casamento entre homem e mulher. No entanto, fecha os olhos para a antiga e persistente forma de poliamorismo, que são pessoas casadas e seus amantes, ou suas concubinas. Retrata-se bem nas Escrituras Sagradas. E Salomão, ele teve 1000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas. Pensa num judeu bom de enrola. Ou será que daria conta do seu recado? Muitos acreditam que essa forma de vida, esse modelo de convivência, seja coisa de modernidade promíscua, que só nos dias de hoje poderia se cogitar viver como se casado fosse sobre o mesmo teto com várias mulheres ou vários homens simultaneamente. Um engano que foge ao nosso entendimento. Por exemplo, a Bíblia, livro mais verdadeiro e sagrado de todos, na visão católica, cristã, protestante, a poligamia em passado milenar era costume. No entanto, hoje os seguidores desses livros jamais vão tolerar e aceitar, fazendo pesadas críticas às pessoas que escolhem viver a moderna poligamia, retratando aí o Novo Testamento que Jesus veio implantar, uma nova seara do direito do casamento, que é a monogamia, que é o casamento de um homem com uma única mulher. O poliamorismo nada mais do que uma poligamia repaginada, reformulada. As poucas diferenças estão na forma atual que se dá. Da seguinte forma, 2 ou mais homens com uma mulher, ou várias mulheres com um homem ou mista. Antes, de acordo com a Bíblia, só os homens poderiam ter várias mulheres. Uma mulher com mais homens era pecado e crime de adultério. Era errado. Afinal, por que o Deus da Bíblia permitiu no Velho Testamento que o homem pudesse ter várias mulheres, várias concubinas e até mesmo engravidá-las? Criá-las quando sua esposa não era fértil ou produtiva para a concepção ou gestação de filhos? A mulher era estéril,
Será que um homem, um Deus perfeito, poderia mudar de ideia? Permitiu que no Velho Testamento e proibir no Novo? Isso estaria correto? Se os próprios lábios de Jesus dizem: eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir a lei, a finalidade, o seu objetivo, o seu propósito. Vejamos alguns trechos da Bíblia que comprovam a poligamia. O primeiro exemplo de poligamia, de bigamia na Bíblia, foi Lameque, em Gênesis 4:19. E tomou Lameque para si 2 mulheres, além dele, Abraão, Jacó, Davi, Salomão e muitos outros, tinha várias mulheres. Em 2 Samuel 12:18, Deus, falando através do profeta Natã, diz que se as esposas e concubinas de Davi não fosse suficiente, ele teria providenciado ainda mais para Davi. Salomão tinha 700 esposas e 300 concubinas. Entretanto, nobres senhores, as concubinas eram um status mais inferior. Abraão teve 3 esposas, em Gênesis capítulo 16, versículo 1, 16 e 3 e 25, 1. Moisés teve 2 esposas, Êxodo 2 e 21 e Êxodo 18 e 1 e 6 e número 12 e 11. Jacó teve 4 esposas, está em Gênesis 29, 23, 29 e 28, 34, 30 e versículo 9. Davi teve pelo menos 18 esposas, está aí em 1 Samuel 18 e 27, capítulo 25, 39 e 42 e versículo 44. 2 Samuel capítulo 3, versículo 3 e assim demais. Salomão teve 700 esposas. 1 Reis capítulo 11, versículo 3. Para entendermos melhor a poligamia, vamos a alguns significados. A poligamia, como poliamor, vem do grego poli, vários, e gamia, casamentos. Todavia tem uma pequena e quase irrelevante diferença de sentido. A poligamia é um sistema onde o homem tem mais de uma mulher ao mesmo tempo. Ou seja, significa o homem casar ou ter mais de uma, mais de 2, mais de 3 ou 4 mulheres, e assim sucessivamente, desde que esse tenha condições suficientes para bancar, para manter. A grande parcela dos países do islamismo, como a crença no Alcorão como livro sagrado, e permite legalmente a poligamia, a poliginia. O livro sagrado do povo islâmico é o Alcorão. O dos judeus é o Torá. E dos cristãos e protestantes e católicos é a Bíblia, as Escrituras Sagradas. No entanto, segundo consta, raros são os homens que se casam com mais de uma mulher. Fontes relatam que isso pouco acontece por causa das responsabilidades impostas pela lei e pela religião. O Alcorão permite, mas limita. Podereis desposar de 2, 3 ou 4 esposas, das que vou aprover entre as mulheres, mas se temerdes não pode ser equitativas para com ela. Casai então com uma só. Alcorão 4 e 2. Para melhor entendimento da poligamia, a poliginia significa várias mulheres, um homem com várias mulheres. Dentro do islamismo, entretanto, o Alcorão limitou-se em 4 o número máximo de esposas. No início do Islã, aqueles que tinham mais de 4 esposas na época de abraçar a religião tiveram que divorciar as esposas extra. O Islã também reformulou a instituição da poligamia ao exigir tal tratamento para todas as esposas. Não é permitido aos muçulmanos diferenciar entre suas esposas em relação aos sustentos e despesas, tempo dedicado a outras obrigações. O Islã não permite que um homem se case com outra mulher se não for justo em seu tratamento. O profeta Mohammed proibiu a discriminação entre as esposas
e entre os filhos tidos com elas. Quem preferir pode baixar aí, relacionado ao casamento e poligamia no Islã, são uma questão de consentimento mútuo. Ninguém pode forçar uma mulher a casar com um homem casado. O Islã completamente permite a poligamia. Não há força e nem exige. Uma mulher também pode estipular que o seu marido não se case com outra mulher em seu contrato pré-nupcial. Existem esses pré-requisitos, essas formalidades. Maomé, após a morte da primeira esposa, Khadija, rica e mais velha que ele, 15 anos, casou-se, segundo estudiosos do Islã, de 12 a 14 vezes, sem falar nas concubinas e escravas sexuais que manteve. E o pior não foi isso, a idade de uma coloca em xeque a pedofilia incrustada no profeta. Por exemplo, Aisha era o nome dela, consta que se casou com 6 anos. Alguns historiadores dizem ter sido 9. Na época, Maomé tinha mais de 50 anos, idade maior que a do pai de uma criança. Entretanto, consta que o casamento da menina Aisha com o profeta tenha sido de muito gosto para o pai. Amigo de Maomé e um dos primeiros seguidores e sucessor de califa no islamismo. Aisha tem a vida retratada em um livro chamado A Joia de Medina, que vai retratar aí para muitos estudiosos, ouvintes e leitores que consideravam a obra um pornô básico. Isso foi mal visto pela comunidade islâmica, que ameaçou quem publicasse tal heresia, apesar da recusa de algumas editoras. Felizmente foi publicada, apesar das ameaças e incêndio, a obra segue aí nas livrarias para quem quiser adquirir. Entretanto, você pode até adquirir esse livro. Não importa isso, estou tomando partido ou não. Não importa a cultura impor uma menina tão jovem a vida de casada, com sexo e outras perversões. É indigno de ver, de ler, de saber, de imaginar. Entretanto, aí demonstra gostar, isso é criminoso e é nojento. Não admitimos aí a romantização, o período romântico de crime de pedofilia. Ainda bem que o livro não se trata de um romance, apenas retrato de uma possível realidade passada no ar de Maomé. A sociedade que adota a poligamia feminista, poliandria, parte das vezes é porque desenvolve sob condições de extrema pobreza, onde vários homens precisam reunir seus recursos para comprar ou sustentar uma esposa. Mas talvez seja porque o infanticídio feminino é praticado com meio de controlar o crescimento da população, assim como esse costume não tarda a produzir um excesso de indivíduos masculinos. Temos aí Himalaia, por exemplo, as mulheres casam os irmãos com uma única mulher. A poliandria é a união em que uma só mulher é ligada a 2 ou mais maridos. Ao mesmo tempo, é a crença comum de muitos antropólogos que a forma mais comum da poliandria é aquela em que 2 ou mais irmãos desposam a mesma mulher. É notório que a poliandria é um tipo de poligamia menos frequente na história da humanidade. Entretanto, a poligania, que é o oposto da poliandria, bem mais comum, aceitável, inclusive hoje. Nesse caso, um homem possui 2 ou mais esposas, já referenciado acima. Com o advento aí de tantas notícias do poliamorismo, também surgiu como sendo novidade, mas não é. Mas nos enganemos, muitas pessoas vivem relações assim, inclusive no Ocidente, quando não é sobre o mesmo teto, é de conhecimento e aceitação mútua. Então é interessante fazermos uma análise aqui no contexto histórico do nosso Brasil. Sabemos que homens casados têm amantes fixas e até com proles constituídos e têm filhos em relações extraconjugal ou extramatrimonial. No caso da mulher talvez seja pior, mas sem preconceito. Quando a mulher casada ou em união estável tem um amante fixo e o companheiro não sabe qual é o risco
de ele assumir a paternidade que não é sua, apenas baseados no fator esposo, marido. Entretanto, isso não é e nunca foi pressuposto de paternidade. Quem nunca ouviu falar aí de alguém que criou ou cria filho que não é seu sem saber? Existem várias situações em que a pessoa cria filhos sem saber. Exemplo aqui de uma pessoa que entrou com uma ação para receber a pensão alimentícia, o qual fez um exame de DNA, e o homem era impotente e generante, impossível de conceber, de conceder ou de fazer filhos, o qual deu negativa. Diante da negativa, ele não era o pai. Entretanto, nobres senhores, lavam toda a roupa suja em público só para provar que o filho que vem criando há anos talvez não seja o seu. Isso acontece nas melhores e maiores e pequenas famílias. Não escolhe ser pobre se esses são ricas. E muitos desse convívio nascem filhos adulterinos, extraconjugal, frutos de produtos de incesto, que são relações incestuosas entre parentes do mesmo sangue, entre tios, entre primos, entre irmãos, e assim segue outras afinidades. Por isso aconselhamos aos que decidem viver relações dessa natureza, pautarem pela honestidade em todos os quesitos. Muitos escondem uma honra ou uma desonra objetiva. Mães que tratam seus filhos muito mal, presume-se que esse destratamento, ela esconde uma honra objetiva, ou uma honra subjetiva, ou uma desonra. Ela está evitando o máximo e controlando, até mesmo querendo a separação por causa de uma vazada, uma pulada de cerca. Dependendo do caráter dos envolvidos, isso poderia gerar espetáculos ainda mais grandiosos e deprimentes que os de hoje. Tudo isso para constatar que a paternidade é evitar aí a obrigação dos alimentos. Entretanto, senhores, conheço um homem que conheceu uma mina pelo Facebook e ela procurou onde ele morava. E ele mencionou aonde morava e se conhecia fulana de tal, assim, assim, ela fez a pergunta para ele. E ele, confirmando que sim, e ela disse, provavelmente, se o senhor namorou fulana nessa época que o senhor está falando, provavelmente o senhor é meu pai. E ele era casado. Entretanto, nobres senhores, entendemos que aonde houver relação poliafetiva tem que haver cumplicidade e, acima de tudo, honestidade. Não há como amar vários ou várias se o que mais importa em uma eventual separação seja o financeiro, bens, pensões e alimentos. O egoísmo e a falta de desprendimento não devem fazer parte desse tipo de convivência. Independente da formação dessa nova família, se é entre um homem e várias mulheres, ou entre uma mulher ou dois ou mais homens, tudo deverá seguir em perfeita ordem de sintonia, respeitando principalmente os filhos que não escolheram viver assim. A paternidade em relação poliafetiva deve se dar de duas formas, a biológica e a socioafetiva. Quando envolvidos souberem do fato quem é o pai, o outro assumirá como socioafetivo. Seria desumano impor ao filho uma convivência sem vínculos. Entretanto, outra ocasião em que um homem havia separado de sua companheira, o qual muitos se indagavam acerca de sua filha, que era muito bonita e linda, que deveria ter sido sequestrada. E ele fizera o exame de DNA daquela adolescente, o qual constatou que ele não era o pai daquela adolescente.
o qual ele já havia separado alguns anos atrás anteriores do seu casamento, imaginando que a filha que a cumprimentava, que dava bênção todos os dias, mesmo separado da família, ele tinha aquele amor, aquele afeto, o qual, diante da negativa, da certeza do DNA, o qual ele não era o pai, mas ele considerou como ela é minha filha, sempre será minha filha. Transformar o poliamorismo em um meio de conseguir prazer sexual desmedido e esquecer-se da prole, fruto dele, não é amor, é apenas mais um tipo de perversão. Entretanto, nobres senhores, acerca da presunção de paternidade, não adianta, por exemplo, a mulher falar que é filho do Silvio Santos, que é filho do Gugu Liberato, é filho do Faustão. Essa presunção de paternidade, ela não é absoluta, ela é relativa. Até prove o contrário, ele não é o pai. Mas se há uma presunção, mas se ele nem te conhece, como vai ser o seu pai? Como vai ser o pai dessa criança? Entretanto, senhores, atrações por todos os sexos, incluindo pessoas transexuais, homossexuais, heterossexuais, bissexuais, no entanto, não é considerado como parafilia, pois essa é tida como fantasia e perversão comportamental, forma de conseguir prazer às vezes doentia. Há limites para a constituição de uma relação poliafetiva? Acreditamos que não. Entretanto, há bom senso, nada em excesso, demasiadamente, trazendo aí a intolerância, até parecer mentira, mas inclusive demasiado dinheiro atrapalha. Imagine ter que lidar com 10 homens, com companheiras ao mesmo tempo. Impraticável, não é? Ponto de vista que esse seguramente poderemos compartilhar com milhões de mulheres. No Brasil temos mais de 108 milhões de mulheres contra 105 milhões de homens. Estamos de parabéns, estamos com um paiol bastante farto no Brasil. Muitos aplaudiriam conseguir arcar com deveres conjugais de forma que nenhuma delas fique no limbo. Já seria pedir muito, tem que suportá-las no dia a dia, então. Imagine a convivência entre mulheres naquele estado do período fértil ou no período de cólicas menstruais. Uma mulher aí com TPM já é difícil, imagine 10. Sem falar que cada um tem seu modo particular aí, independente de estar ou não com TPM. Muitas delas ficam chatas, exigentes, outras organizadas, detalhistas. É mulher. Veja como a vida de sultão não é tão bom assim. Repensar o excesso, diminuir os aplausos para relações com 10 ou mais mulheres, porque isso certamente não funciona no Ocidente. Nós queremos prazer por inteiro, aceitar a convivência, esse consentimento, esse compartilhamento de energia de nosso homem com uma ou duas sócias. Vai lá, com 10 seria a informação diária em todos os sentidos. Quanto aos princípios que fundamentam ou fundamentariam as uniões poliafetivas, em nosso entendimento, os princípios são os mesmos da união estável, com um acréscimo aí a existência de mais de 2 integrantes. Não desvirtuaria aí a união, ela continuaria a ser tratada como união estável, pois a base igualmente o afeto e o desejo de constituir família. A união estável ou, por exemplo, a amante, ela é confundida também com a concubina, mas a supervalorização, respeito, a honestidade extremamente, não seria difícil de ser qualificado. Entretanto, senhores, porque queríamos ou não por trás de nossas atitudes, sempre haverá uma sociedade intolerante, disposta a críticas cruéis,
e até matadoras em todos os sentidos. Temos o preconceito, temos a discriminação, temos a intolerância. Explicando em miúdos a respeito à honestidade entre membros, são no sentido de que nenhum deles poderia introduzir outros membros da relação sem o consentimento dos demais, a não ser que a nova pessoa tenha o consentimento da maioria, mas resida em outro local, dessa forma não incomodaria o membro que foi contrário. Por esses e por outros problemas, não recomendamos uniões muito numerosas. No Brasil, temos pessoas conviventes com mais de uma relação. E é sabido. O pior, aquelas que não sabem e que mantêm aí uma mentira durando a vida inteira. Diz o provérbio popular que é mais válido a verdade em 5 minutos do que a mentira que dura a vida inteira. Entretanto, essas consequências ser bem mais desastrosas e ainda colocaria em xeque o modelo de família adotado, sem falar na sociedade contrária e parte da imprensa, as parciais que cairiam matando. Entretanto, nobres senhores, mentir é errado, mas mentir quando é preciso, será que estarei no lucro? Entretanto, nobres senhores, entre amor, obrigações, direito, bens presentes e futuros, habitação às vezes e haverem filhos também, eles serão compartilhados, pois estarão junto, a efetividade é o que mais conta. Entre essa paternidade socioafetiva, pois ela existe e também poderia se dar nesses casos, porque frisamos o egoísmo, a falta de desprendimento não pode fazer parte das uniões poliafetivas. O STF aprovou uma relevante tese sobre o direito de família, delineando alguns contornos da parentalidade no atual cenário jurídico brasileiro. O termo de repercussão geral 622 da relatoria do ministro Luiz envolvia a análise de uma eventual prevalência de paternidade socioafetiva e que detrimento da paternidade biológica. Ao deliberar sobre o mérito da questão, o STF optou por não afirmar nenhuma prevalência entre as referidas modalidades de vínculo parental, apontando para a possibilidade de coexistência de ambas as paternidades. Entretanto, senhor, a tese estabelecida na repercussão geral 622 permite destacar aí o reconhecimento jurídico da afetividade, que está aí atrelado no julgamento da repercussão. Entretanto, há uma série de possibilidades jurídicas da multiparentalidade. Um dos maiores avanços alcançados com a tese aprovada pelo STF certamente foi o acolhimento expresso da possibilidade jurídica de pluriparentalidade. É um dos novos temas do direito de família que vem sendo objeto de debate em diversos países. Hoje temos vários tipos e modelos de famílias que são configurados. Existem famílias até mesmo na igreja, até mesmo na faculdade, que jamais eles queiram separar. Existe em qualquer instituição de convivência harmônica e familiar. Essas projeções a partir da tese fixada, muitos são análises passíveis a partir de paradigmas ou de ondas proferidas nessa repercussão. Entretanto, quais são os direitos e deveres dos envolvidos? Como em qualquer relação conjugal, o poliamorismo também deve seguir regras gerais ou se transformará em algo distinto, algo que não poderá ser designado de família. Os direitos, por exemplo, poliamorismo é autoexplicativo. Várias pessoas se juntam para viver uma relação de amor. Todas elas sabem, todas aceitam, independente de viverem ou não sobre o mesmo teto, estão cientes uma das outras. Podem inclusive ter membros legalmente casados entre si. Entretanto, senhores, entre os deveres e nossos entendimentos, os deveres impostos à união poliafetiva deve ser o mesmo da união estável do casamento.
no artigo 1566 do Código Civil. Das eficácia aí do casamento, pelo 1565, pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente as condições de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. No parágrafo 1º, qualquer dos nunubentes, querendo, poderá acrescer o seu sobrenome do outro. Segundo, o planejamento familiar é de livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e financeiros para o exercício desse direito, vedado qualquer tipo de coerção por parte de instituições privadas ou públicas. 1566. São deveres de ambos os cônjuges: fidelidade, no inciso 1, fidelidade recíproca; 2, vida em comum no domicílio conjugal. E entende-se aí que não há necessidade de conviver sobre o mesmo teto, ficou para trás. 3, multa, assistência. 4, sustento, guarda e educação dos filhos. 5, respeito e consideração mútuas. O 1567 do Código Civil, a direção da sociedade conjugal será exercida em colaboração pelo marido, pela mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos. E no parágrafo único, havendo divergência, qualquer dos cônjuges poderá recorrer ao juiz, que decidirá tanto em consideração aqueles interesses. O 1568. Os cônjuges são obrigados a concorrer na proporção de seus bens e dos rendimentos do trabalho, para o sustento da família e a educação dos filhos, qualquer que seja o regime patrimonial. O 1569. O domicílio do casal será escolhido por ambos os cônjuges, mas um e outro pode ausentar-se do domicílio conjugal para atender os encargos públicos, ao exercício de sua profissão ou em interesses particulares. O 1570. Se qualquer dos cônjuges estiver em lugar remoto ou não sabido, é encarcerado por mais de 180 dias, interditado judicialmente ou privado episodicamente de consciência em virtude de enfermidade ou de acidente, o outro exercerá com exclusividade a direção da família, cabendo-lhe a administração dos bens. Entretanto, a Lei 9.278 de 96 sobre os deveres da união estável, e no parágrafo 2º, são direitos e deveres iguais dos conviventes, no inciso 1, respeito e considerações mútuas; 2, assistência moral e material recíproca; 3, guarda e sustenta a educação dos filhos. Praticamente os mesmos deveres, não é verdade? Mas, e tratando de união estável propriamente dita, como ela é constituída, como é reconhecida, é no Código Civil. No 1723, é reconhecida como uma entidade familiar a união estável entre homem e mulher, configurada na convivência pública contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. E no parágrafo 1º, a união estável não se constituirá se ocorrer o impedimento do artigo 1521, não se aplicando a incidência do inciso 6º, no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. No parágrafo 2º, as causas suspensivas do artigo 1523 não impedirão a caracterização da união estável. No 1724, as relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência e de guarda, sustento e educação dos filhos. Nobres senhores, está aí relacionado a essa matéria sobre poliamorismo, um novo velho modelo de família, com um recado aí para a sociedade acerca das novas configurações e modelos de famílias já existencial em nosso Brasil, no nosso conhecimento que chega diariamente e periodicamente no nosso judiciário. Não é alarmante, mas o poder público, o poder judiciário, ele tem essa preocupação para manter-se para a sobrevivência harmônica e pessoal de todos com a dignidade humana. A todos esses, meu abraço, meu ódio, obrigado, meu F de fortalecimento. Não esquece não, se inscreva no canal. Um beijo no coração.